Então, gente, continuando aqui, vamos ver um terceiro e último caso a respeito do equilíbrio geral entre demanda agregada e oferta agregada na economia, tá? E nesse terceiro caso, vamos considerar a curva de oferta agregada de Lucas, que, como a gente viu na parte de oferta agregada, é uma curva de oferta agregada positivamente inclinada, ou seja, ela é intermediária entre clássicos e Keynes. Ela não é nem plana, como no caso keynesiano extremo, nem vertical, como no caso clássico extremo. A curva de oferta agregada de Lucas, ela vem da ideia de que a curto prazo a oferta nominal de trabalho é estável, de tal forma que variações de preço levam a variações na demanda de trabalho, mantida a oferta nominal de trabalho, isso leva a variações de emprego e salário nominal. Como o nível de emprego muda, isso leva a variações no nível de produção. Sendo assim, variações de preço são, na visão de Lucas, relacionadas à variação com o nível de produção nacional, pelo menos a curto prazo, né? Mas então, vamos ver esse caso agora. Então, equilíbrio geral, considerando a oferta agregada de Lucas. E aí vamos ver os nossos gráficos, né? Então, temos dois problemas de equação simultânea. O primeiro define o preço, o segundo define os juros. No primeiro problema de definição do preço, é um problema de equação simultânea entre demanda agregada e oferta agregada. Pela interação entre demanda e oferta, há a definição do certo nível de preço, digamos P0. Tá? A esse nível de preço, a gente vai ter no mercado de trabalho uma certa oferta de trabalho, nominal de trabalho, positivamente inclinada e a curto prazo estável, segundo Lucas. Né? De um lado, a oferta de trabalho representa o salário mínimo exigido pelo conjunto de trabalhadores. Para contratar cada vez mais trabalhadores, é necessário recorrer aos trabalhadores mais caros, que exigem mais salários, e com isso, para se contratar mais trabalhadores, é necessário se pagar salários cada vez mais altos, de um lado. De outro lado, também, a esse nível de preço, a gente vai ter uma demanda de trabalho no mercado de trabalho, e ela indica o salário máximo que as firmas se dispõem a pagar a cada nível de emprego. Quanto maior o nível de emprego, isso tende a impactar negativamente a produtividade do trabalho, devido à escassez relativa de recursos. Consequentemente, mantido o nível de preços, menor é o salário nominal máximo que as firmas se dispõem a pagar. Né? E pela interação entre demanda de trabalho e oferta de trabalho, é definido o equilíbrio no mercado de trabalho, digamos ali no ponto A, onde é definido o nível de emprego N0, e o nível de salário nominal da economia W0. Esse nível de emprego não é o pleno emprego, mas também não está muito abaixo do pleno emprego, é uma situação intermediária, sendo que intermediário, forma de falar, é uma condição normal da economia, né? Só não é pleno emprego. Isso de um lado. De outro lado, se a gente considerar o salário W0 médio da economia, digamos assim, dividido pelo nível de preço P0, nós temos o salário real pago nessa economia, é um certo valor, W0 dividido por P0, é equivalente a tantas unidades de produto, né, nacional, é a abstração que a gente já fez no começo do curso. Dado esse nível de emprego, a gente já tem definido o nível de produção nacional, Y0. Então, a combinação P0 e Y0 é a relação entre preço e produção nacional, que mantém o mercado de trabalho em equilíbrio, ou melhor, dado esse nível de preço, o equilíbrio no mercado de trabalho define esse nível de produção nacional Y0. Tá? Na realidade, é a combinação de preço e nível de emprego que garante esse nível de produção nacional Y0. Então, a gente já sabe que tanto a nossa curva de demanda agregada quanto a nossa curva de oferta agregada vai passar por esse ponto A aí. No que diz respeito à nossa curva de oferta agregada, que é mais fácil de ser desenvolvida, relativamente mais fácil, a gente tem o quê? Que caso haja variação de preços, isso leva a variação, sem dúvida, na demanda de trabalho, né? A curva de demanda de trabalho no mercado de trabalho. Caso haja um aumento de preço, ela se desloca para cima e para mais distante da origem.
Caso haja uma redução de preço, ela se desloca, a curva de demanda de trabalho, para mais próximo da origem. Mantida a curva de oferta nominal de trabalho estável a curto prazo, essa que é a questão de Lucas, patrões e empregados, CUT e Fiesp já negociaram um salário para as diferentes categorias aí profissionais. Dado esse salário negociado, variações de demanda de trabalho levam ao aumento e redução do nível de emprego. Só que a oferta de trabalho nominal na economia, a rigor, a curto prazo, está estável. Então, variações de preço levam a variações na demanda de trabalho, mantida e inalterada a oferta de trabalho. Isso leva a variação no nível de emprego e salário nominal. A questão é, como o nível de emprego muda, o nível de produção nacional também muda. E a relação entre preço e produção nacional é positivamente inclinada, ou seja, pelo ponto A passa uma curva de oferta agregada de Lucas. Tá? Nessa curva de oferta agregada, a gente tem o quê? Que na medida que o preço aumenta, isso aumenta a demanda de trabalho, mantida a oferta de trabalho, isso leva a aumento de emprego e salário nominal. Só que no caso a gente já viu, salário nominal não aumenta tanto quanto os preços. Então é a situação que os preços aumentariam 10% e salário nominal aumentaria 5%. Então realmente os trabalhadores estariam tendo perda de poder de compra. As pessoas estariam ganhando mais dinheiro que compram menos coisas, tá? E isso vai gerar consequências, mas isso aí é problema que a gente vê depois. Vamos só considerar o equilíbrio inicial aqui, né? A rigor, por esse ponto A, passa uma curva de oferta agregada de Lucas, positivamente inclinada. Não é plana, como keynesiano extrema, não é vertical, como clássico extremo. É intermediário entre os dois, tá? Isso é uma coisa. De outro lado, a gente tem que a esse nível de preço, a gente vai ter no mercado monetário uma certa quantidade real de moeda, M0 sobre P0. M0 é arbitrado pelo governo, para simplificar. Então, o governo que fabrica dinheiro e bota tanto de dinheiro no mundo. Já falamos que essa curva no mundo real não é vertical, ela é positivamente inclinada, pois existe o efeito do multiplicador bancário. Mas, por simplificação, vamos considerar que ele não existe. Então, a oferta nominal de moeda M0 é arbitrada pelo governo. Dividindo essa quantidade de dinheiro pelo nível de preço, nós temos os encaixes reais da economia. E agora vem o segundo problema de equação simultânea, que é a definição da taxa de juros de equilíbrio simultâneo entre mercado de bens e monetário. Vamos dizer que a taxa de juros que equilibra simultaneamente o mercado de bens e monetário seja a taxa de juros I0. Então, esse nível de juros I0, nós temos um certo montante de despesas autônomas A barra menos B I0. Dado esse montante de despesas autônomas, a gente vai ter um certo volume de demanda agregada a cada nível de produção ou renda nacional, né? Que seria a demanda agregada DA0. E daí já é definido o equilíbrio no mercado de bens, o volume de produção demandado de equilíbrio na economia, que vai ser justamente no ponto A. E no modelo SLM já temos também a definição do nível de juros e renda que mantém o mercado de bens e monetário em equilíbrio, né? Por suposição, já estou considerando que a economia vai estar em equilíbrio nesse ponto A. E a gente sabe, caso haja variações na taxa de juros, isso leva a variações nas despesas privadas que dependem dos juros, fundamentalmente investimentos. Havendo variação de investimento, isso leva a variação de despesa autônoma, demanda agregada a cada nível de produção, o que faz variar o próprio nível de produção. Então, por esse ponto A, no modelo ISLM, passa uma curva IS, tá? Vamos dizer IS0. Isso de um lado, mercado de bens. Agora, olhando o mercado monetário, a gente tem o quê? Que é esse nível de renda Y0, a gente vai ter uma certa demanda de moeda L0, pela interação com a oferta de moeda vai ser definido o nível de juros de equilíbrio no mercado monetário, justamente a I0, a taxa I0 suposta inicialmente, tá? E também a gente já viu, caso haja variação do nível de renda, isso leva a variação na demanda de moeda, em geral, em condições normais, mantida e inalterada a oferta de moeda, isso leva a variação na taxa de juros. De tal forma que no modelo SLM, por esse ponto A, passa uma curva LM, vamos dizer LM0. Então,
o mercado de bens e monetários está em equilíbrio. Então, lá em cima, no gráfico do equilíbrio geral, entre oferta agregada e demanda agregada, passa aquele ponto A é o ponto por onde passa a nossa curva de demanda agregada. Para considerar a nossa curva de demanda agregada, a gente tem que lembrar o quê? Que havendo variações de preço por alguma razão, isso leva a variações da oferta real de moeda, dado o nível de renda e demanda de moeda inicial, isso leva a variação da taxa de juros, o que leva à variação de despesas privadas que dependem dos juros, fundamentalmente investimentos, isso leva à variação de despesa autônoma, demanda agregada a cada nível de produção nacional, o que faz variar o próprio nível de produção nacional demandado de equilíbrio. Então, por esse ponto A lá em cima, passa uma curva de demanda agregada, vamos dizer DA0. E a relação entre preço e produção nacional demandada é negativa, porque quanto menor o preço, maior a oferta de moeda, menor a taxa de juros, maior o volume de investimentos na economia, né? E com isso maior a quantidade de demanda agregada na economia, tá certo? Então esse seria o equilíbrio inicial, considerando a oferta agregada de Lucas. E aí agora vamos fazer uma variação desse equilíbrio, né? Sendo que esse equilíbrio aí é o mais sensível, né? No caso clássico, a gente tem que a oferta agregada vertical facilita as coisas, a demanda agregada é irrelevante, o que interessa é o mercado de trabalho. Na oferta agregada keynesiana extrema, também relativamente facilita, né? Porque o que interessa seria a demanda, o mercado de trabalho a gente nem precisa considerar. Só que aqui agora na curva de oferta agregada de Lucas, a gente tem que considerar os dois mercados e principalmente variações, tanto no mercado de bens e monetário quanto no mercado de trabalho, e o impacto disso sobre o equilíbrio geral da economia. Ou seja, o equilíbrio da economia pode mudar por inúmeros diversos diferentes razões, e mudando uma variável da economia acaba impactando outra variável, né? Basicamente, preço sobe, ou melhor, preço cai, isso aumenta a oferta de moeda, mas também vai impactar ali demanda e oferta de trabalho, né? Mas vamos ver uma variação desse equilíbrio considerando o aumento de gastos públicos, qual seria o impacto. E aí o que eu disse havendo esse impacto, a gente vai ver que dará um impacto inicial. Por esse impacto inicial, nos levará a uma sequência de outros impactos. Esses outros impactos a gente desconsidera, por enquanto, né? Seriam outras questões. Mas vamos ver isso no próximo vídeo então. Valeu, tchau.